pássaro preto voar. Eia, menino, deixa pássaro preto voar. O meu canto não cabe na sua gaiola. A minha voz não nasceu pra ser domesticada. As minhas asas não vão ficar atrofiadas aqui. Existe um céu além dessas paredes. Eu vou voar. Eia, menino, deixa pássaro preto voar. Enxergar quem eu sou, sem títulos ou conceitos. Deixa eu viver, vai. Sem óculos, sem rótulos que me impedem de enxergar quem eu sou, sem títulos ou conceitos. Quem nasceu pra cantar como um rei não se cala em cativeiro. Eia, menino, deixa pássaro preto voar. Muito massa. Muito Céu, que música é essa, cara? Rapaz, essa é uma canção da minha história, né? Pássaro Preto. Uma canção que fala do que eu vivi na minha infância e o que eu estou vivendo hoje. Eu sou o Pássaro Preto que eu estou cantando. E eu também sou a criança que, por muito tempo, acabou mantendo a minha identidade refém, né? Numa gaiola religiosa, sei lá, de um sistema religioso. E agora esse novo céu, né? Novo Céu Fernandes, ele precisa voar. Precisa cantar o canto que o pai deu a ele, o canto original. O canto de liberdade para as pessoas. Que massa. Você fala do céu de agora, do céu menino. Então, como é que se construiu? Como é que o Sérgio, que eu acho que é um nome que pouca gente sabe. E até eu acho estranho quando alguém me chama de Sérgio. Eu procurei na internet. Céu? Será que Céu é o nome dele? Procurei Céu Fernandes, apelido. E não vinha nada. Ah, eu procurei. Meu passado foi apagado. Meu passado foi apagado. Eu procurei no Juiz Brasil. Apuração. Na verdade, eu tenho um histórico de música baiana, né? Eu cantei 12 anos no Carnaval de Salvador. Eu venho de uma família de músicos. Meu avô era seresteiro e já desde berço eu já aprendi o amor à música popular brasileira, né? Eu cresci em meia roda de bossa nova, de MPB. Então, mas meu sonho era ser percussionista. Eu sempre amei tambor. E me tornei cantor aos 20 anos, profissional, né? Eu cantava apenas com os amigos, uma banda chamada Chicafé. Me tornei cantor, revelação do Carnaval de 2009. E aí acabei saindo, agora já tinha me convertido, não quis ficar mais. Mas a minha saída não foi muito agradável, não foi algo Deus mandou, Deus falou alguma coisa, não, foi uma experiência um pouco triste, ruim. E automaticamente esse canto que eu aprendi, que eu recebi da minha família, acabou sendo guardado, escondido, né? Me tornei pregador do evangelho, me tornei pastor de uma comunidade aqui em Salvador. Há 5 anos atrás eu comecei a retomar a música, só que retomar de uma forma amigável. Eu fiz porque alguns amigos, alguns produtores aqui em Salvador, Hilton Mendes e Cara de Cobra, me chamaram para a gente produzir. O disco tomou uma proporção que eu não esperava, ficou muito melhor, né, do que eu imaginava. Mas era um hobby, eu não me enxergava como artista mesmo, ainda não queria cantar de verdade. Só que de 3 anos para cá eu venho trabalhando em crenças, em traumas e frustrações que eu tive para remover essas coisas, para essa liberdade ser encontrada, né? E aí de praticamente 1 ano para cá é que eu decidi realmente assumir essa identidade artística
me enxergar realmente Como artista. como artista e ter isso como um dom divino, né, para levar para as pessoas Perfeito. a reconciliação, né? E esse contexto, voltando um pouquinho lá atrás, você vem então de uma família já totalmente musical. Sim. Contexto sim. soteropolitano, de outro Sim, lugar. Sim. Eu passei minha infância numa cidade do interior da Bahia chamada Barreiras, né, o oeste da Bahia. Lá que foi o nosso celeiro, né, dali, porque a gente conheceu a música de quintal, de churrasco, né, e ao mesmo tempo a música dos barzinhos, né, que para mim o barzinho hoje é a escola de maior diversidade artística, né? Porque o cara é obrigado a cantar todo tipo de música. Aquele guardanapo ali vem, tem que tocar uma sofrência até um... Então ele tem que ter uma diversidade de letras e também harmônica, né? Então é uma escola, ele não pode ficar em um estilo só. Claro. Então isso trouxe também... Eu fiz pouco, eu tenho um irmão também que canta, que é Saulo, né? Então a gente cresceu em meio a isso, né? Foi a nossa realidade. E apesar de hoje eu ter uma outra mensagem, né? Eu canto a mensagem do Evangelho. Não vou dizer nem que eu tenho outra mensagem. Talvez eu não tinha mensagem antes, né? Hoje eu tenho uma mensagem, mas eu não posso abandonar a minha cultura, a minha escola. Sim, mas né? Você é nascido em Barreiras? Eu nasci em Salvador. Sou soteropolitano. Soteropolitano. Eu também. Eu também. Fala porta. Porta. Soteropolitano, mas passou a infância, então, em Barreiras. Barreiras. Passei uns 6 anos, praticamente, da minha infância lá. Foi uma cidade também que acabei desenvolvendo isso. E volta para cá quando? Eu voltei para Salvador, eu tinha 14 anos, 15 anos, mas música mesmo eu comecei a me envolver profissionalmente a partir dos 18. Montei uma banda com amigos e depois me tornei realmente cantor de trio elétrico, né? Que também é uma outra escola, já com uns 20 anos, e aí foram 12 anos de carnaval. Essa banda com amigos antes do Chicafé. Antes da Chicafé, isso. Como é que era o nome da pagode, banda? Deixe de Onda. Deixe de Onda. Deixe, tá vendo? Baiano. Deixe de Onda. Não é deixa, não é deixe. Entendeu? Aí foi só uma brincadeira, mas a Chicafé realmente foi a escola, né? Porque você já subir num trio elétrico, uma multidão, você reger aquilo ali. Então, e jovem, né? Eu imagino que deve ser uma pressão gigante. Eu nunca tinha cantado em trio elétrico, né? Mas as coisas foram bem rápidas, né? Nesse processo, porque no meu primeiro carnaval eu já ganhei como melhor cantor de Tocantins, né? Já no primeiro ano, assim. Então as coisas foram bem... Segundo ano a gente já foi melhor no carnaval de Minas Gerais, e aí foi uma bola de neve. Foram quantos anos de Chicafé? 12 anos. 12 anos. 12 anos. É uma vida. Eu saí da Chicafé, inicialmente eu não quis continuar, não quis renovar o contrato, e eu já estava frustrado, não estava conseguindo produzir o que eu queria, não estava conseguindo colocar, porque é complicado. A Chicafé não foi um projeto que eu montei, que eu fundei. A banda que meu irmão cantou, ele foi para a Banda Eva e eu assumi no lugar dele. Então, você tem que se adaptar a um projeto que já existe. Uma franquia. E por muito tempo eu tive que... eu tentei botar a minha identidade artística. Só que era a banda que seu irmão tinha cantado, né? Então, tinha aquela comparação. Então, eu consegui, ao longo de além do que esse artista estava iniciando, ele não tinha identidade, estava procurando ainda. Quando eu encontrei, eu tentei colocar isso, eu quis escolher as minhas músicas, não consegui, aí veio, começou a vir a frustração, né? Automaticamente eu já não estava, no ano que eu ganhei troféu, eu já não estava feliz, já estava decidido a sair. Fiquei ainda 2 anos, cumprindo o contrato, ainda tive que pagar uma multa, né, de rescisão desse contrato. Acabou nem levando o contrato até o fim. Porque eles iam renovar, né? Esse contrato se renovava automaticamente, ele nunca tinha fim. E foi tão divino a saída de um certo ponto, porque a multa foi dividida em 10 parcelas. Eu montei um novo projeto, um novo empresário se prontificou a pagar essa dívida, e esse novo projeto durou 10 meses, exatamente o número de parcelas. Foi feito para aquilo. Pagou a dívida. Que legal. E eu saí. Entendeu? Aí, falei, Pássaro Preto tem que cantar, tá livre. E assim, e a tua experiência religiosa, você sente que ela já começa na tua infância, você já
já sentia alguma coisa ali na infância, na adolescência? Sim, ou foi sim, mais sim. nessa fase de um conflito de identidade ali no Chicafé? Na verdade, eu tenho uma mãe cristã, né? Então, desde berço eu ouço, desde criança eu sou apaixonado por Jesus. Sempre tive a imagem de Jesus. Eu não queria aquele Deus que minha mãe meio que trazia pra gente, né? O Deus de roupas e Deus de imposição. Eu vi até um vídeo no Rios esses dias, a cara de um menino que acabou de apanhar da mãe evangélica e a mãe cantando louvor depois. Então eu me senti, eu me identifiquei, a cara dele, a mãe cantando louvor depois de dar uma surra. Eu era meio esse menino, né, que apanhava, mas tipo, glória a Deus. Então eu sempre tive essa paixão por Jesus. E aí, por incrível que pareça, a gente foi fazer um carnaval no interior de Minas, uma cidade chamada Pompéu. Cara, 10 mil pessoas num bloco. Um carnaval histórico, assim, para um músico. E eu me achando já o cantor, né? E foi tão bom o show que praticamente uma semana após o término do carnaval, eles fecharam uma agenda de 3 shows em Belo Horizonte. Sabe que show uma semana antes não existe. Sim. Só que o bloco estava tão cheio que se as pessoas quisessem comprar ingresso, só do bloco já lotava. Então, nós fizemos 3 shows e nesse período, um dos percussionistas era evangélico também e minha mãe pediu para eu comprar algumas coisas para ela na Igreja Batista da Lagoinha. Tinha um shoppingzinho lá na igreja e eu fui. Lá em Belo Horizonte. Isso. Aí comprei quadro para ela, comprei um monte de coisa. E tinha uma cantora que eu era apaixonado, sempre negro, né? Que é a Nívia Soares. Conheço. E, cara, eu acho que eu já entrei em mais de 100 hotéis. Só esse tinha aparelho de som. Você já viu algum aparelho de som em hotel? Aí você comprou um CD lá, chegou no hotel, um CD, botei. Tinha um aparelho de som. Aí eu fui, botei o disco de Nívia Soares. Cara, a presença invadiu o quarto, eu já caí de joelho ali chorando. E eu acredito que ali eu nasci de novo, né? Ali eu tive uma experiência realmente. Eu já tinha tido uma experiência na minha infância, onde eu engasguei, eu estava quase desmaiando, sem falta de ar, e minha mãe, muito lenta, bem baiana, né? Levantou minha mão, meu filho, o que é que você tem, né? E ela levantou minha mão lentamente, falou, em nome de Jesus, eu não me aceito que meu filho morra. E na hora eu senti como se uma mão entrasse na minha garganta e eu recuperei o fôlego na hora. Ali ela já profetizou que eu iria conhecer o Jesus que ela tem ensinado esse tempo todo. E aí marcou, né? Aí nesse dia eu me lembrei de tudo e falei, cara, é isso que eu quero. Que ano foi isso? Veja bem, eu acho, se não me engano, foi em 2005. 2005. 2005. Céu, você fala dessa experiência com o Eterno, né? De um Deus justiceiro. Isso aí. Como é que você entende, velho, que nessas gerações, como é que isso modifica as experiências de fé? Porque a gente passa a ter mais medo de Deus do que apreciar a presença dele. Perfeito. Os meus encontros com o Espírito Santo, o meu relacionamento com Deus sempre foi de amor. Então, mensagens desse Deus justiceiro sempre me repele, né? Me causavam um conflito. Poxa, não foi isso que eu experimentei, né? Eu continuei cometendo vários erros após a conversão, mas após nenhum deles existia um Deus apontando o dedo. Sempre existiu um Deus. O CD de Nívia Soares passou a ser um CD de ritual, de purificação. Eu ia para os shows, voltava me sentindo uma porcaria e botava o disco e relaxava. E aquela presença, cara, ela sempre estava ali para me abraçar, para dizer que me amava. Nunca tinha uma acusação. Eu não frequentei a igreja. Passei a frequentar a igreja um ano depois. E nesse período, só escutando um disco, caramba, o cara que tinha 3, 4 namoradas começou a ter um desejo de casar. Que era uma coisa que minha família nunca imaginava. E a tua fonte de contato era o disco? Era apenas um disco, né? E porque o amor que eu sentia através daquele disco era de um pai. Era de um Jesus. Eu falo, pô, cara, é aquilo que minha mãe falava, eu acho que não é isso não. Agora, que interessante tipo, Deus é maravilhoso até na linguagem. Você músico, exatamente, imerso completamente no mundo da música,
Ele não mandou um pregador para te dar um sermão e te provar algumas... Arrependa-se. Exato. Não, jamais. Ele te mandou uma música, cara. Ele te mandou uma canção, pois eu acho que eu chamo isso, Will, dos sotaques de Deus, sabe? O sotaque de Deus. Assim como ele na Bíblia ali, ele vai falar de pesca pro pescador. É isso aí. De ovelha pro cara ali da pecuária, velho. Exatamente. Ele usa sotaques para falar com a gente, sabe? Exatamente. Meses depois, eu acho que quase um ano depois, eu lembro que eu já estava tão... Esse processo de transformação, eu já não bebia, eu nunca fui viciado em bebida, droga, nada disso. Mas eu estava tão imerso nesse processo de transformação que tinha um evento que ia acontecer de um produtor amigo nosso, do bloco, e que eu sabia que esse evento ia dar garota de programa, ia dar uma galera... E que eu não queria estar, que eu já não me sentia tão bem, né, no ambiente. Ninguém me disse que eu não podia ir para lá. Cara, isso... Ninguém me disse. Eu simplesmente provei de algo que é melhor do que o que tinha para oferecer lá. Isso é simples. Eu acho que essa é a questão. A religiosidade, ela ainda é muito atrelada ao certo e errado. Pode, não pode. Não que isso não exista. Mas parece que Deus tem pra gente uma mensagem de, olha, você tem o comum e eu te apresento o extraordinário. Perfeito. O excelente, o bom, mas o excelente. Eu gosto de falar nas minhas mensagens que quando você não tem algo melhor a oferecer, é melhor dizer o que está proibido. Exato. O que você não pode comer, né? Então, a gente ouve muito no sistema religioso, pare com isso, você não pode, inferno e isso e aquilo. Mas essas mensagens é a ausência de ter uma comida melhor. Eu tenho algo melhor do que você está comendo. Eu tenho algo original para você. Você quer? Perfeito. Automaticamente, cara, o que não é original você vai descartar. Perfeito. Essa foi a minha experiência. Então, nessa boate, eu lembro que eu falei com meus produtores, falei, cara, eu não vou. Falou, cara, vai lá, tira uma foto com o produtor, só pra gente ganhar uma moral, e depois você cai fora. Eu falei, tá bom. Cara, eu fui. Tirei a foto. E tô saindo. Quando eu tô saindo, um pastor tava lá. Falou, poxa, você... Na época era Serginho, né? Você é Serginho? E ele falou uma frase, eu falei que martelou minha cabeça. Ele disse, me diga uma coisa, você é evangélico? Aí eu falei, eu evangélico? Do nada. Do nada. Eu sou evangélico? Aí eu fiquei. Aí lembrei da imagem de evangélico, a minha mãe. As roupas dela, a forma como ela falava, as surras. Que é tipo estereótipo ali, né, cara? Né? Eu sou evangélico, cara, mas eu ouço a música como é. A minha grande música de sucesso da Chicafé veio depois de eu ficar ouvindo uns DVDs de música gospel, né? Então eu falei, cara, eu sou evangélico. Eu fui para casa martelando com isso. Ele falou, cara, tem uma igreja de artistas ali na Pituba, toda terça-feira tem uma reunião lá, aparece lá. Cara, a reunião era 7h30, 19h30, eu cheguei lá às 6 da tarde, desesperado. Parece que uma crise de identidade até ele despertou. Cara, não, né? É uma sede que eu tava, uma vontade de Deus que eu tava, que nas 10 primeiras reuniões que eu participei, quando tinha um apelo, quem quer confessar Jesus, quem quer Jesus, eu ia correndo lá na frente, às 10. Até que o pastor, eu lembro que tinha uma faixa atrás, né? E o pastor falava, agora olhe para trás que a gente tem uma surpresa para você, tinha uma faixa, seja bem-vindo. Aquele negócio bem cafona. E eu, na segunda vez, eu já sabia que era a surpresa, que tinha um cartaz. Imagina, 10 vezes você lá na frente, olhe para trás, agora tem uma surpresa. Eu olhava já assim, deprimida. Até que um dia ele olhou para mim, meu filho, você já veio aqui na frente uma vez, tá bom, não precisa vir mais não. Meu Deus. Já entendemos, já. Já entendeu. Cara, e foi um processo bem intenso, assim, sabe? Foi tudo muito... Em poucos meses eu já estava cantando na igreja, já estava ministrando. E teve um período de tempo entre o evento do hotel e essa fase aí. Sim. Questão de 7 meses, 8 meses, mais ou menos. Porque eu era muito intenso. Chegava cedo sempre, queria, e tudo que falava eu amava, tudo maravilhoso. Falei, encontrei. Claro que com o passar do tempo, o grupo tinha alguns com seus fermentinhos, né? Com a sua religiosidade, aí você tá cantando música tal, você quer do diabo. Aí isso já trouxe um tipo de frustração. Para quem é novo na fé, cara. Mas aí o processo foi se estendendo. 3 anos depois eu já estava iniciando o ministério como pastor. 5 anos depois eu já estava... Nessa mesma comunidade? Já abri uma outra comunidade.
5 anos depois eu já estava abrindo a minha própria comunidade aqui em Salvador. E por 8 anos eu pastoreei lá. Então, assim, foi um processo bem intenso e rápido. Comecei a escrever livros, fiz cursos, já estou no meu 7º livro, finalizando o 8º. Nessa fase inicial, você teve um mentor ou mentores, alguém que lhe Sempre tinha, né? Sempre tinha as fases. Lá na primeira igreja que eu frequentei, né? Que é a igreja de artistas, tinha Ivo Dias, tinha depois Walter Júnior, depois pastor Raimundo Nascimento. Sempre tinha alguns mentores, né? Que me auxiliavam. Mas confesso que para essa linguagem artística é muito raro hoje para entender isso. Porque parece que a mentalidade dos líderes é muito voltada para dentro, né, das 4 paredes e não para fora. Então, eu tive bastante dificuldade nesse sentido. As orientações sempre eram para saia, largue tudo e venha. E a minha pergunta sempre: vai pagar minha conta? Como é? Né? E hoje eu entendo, beleza, que era o meu tempo, precisava me preparar, precisava estar pronto, precisava estar maduro. Mas hoje eu não me vejo mais dentro de um sistema religioso, não me vejo mais dentro de 4 paredes, cantando só para um público. Eu acho que eu tenho uma arte, eu sou mais artista hoje do que na época da Chica Fé, mas principalmente eu tenho uma mensagem que pode trazer salvação para as pessoas. Amém. E uma mensagem para gerar salvação. Você pregar para quem já é salvo, você cantar para quem já é salvo. Não se prega o evangelho para quem já tem o evangelho, né? Exatamente. E aí, nesse processo, você começa a se interagir nessa comunidade, depois você fala que abriu a sua própria, né, comunidade, e hoje você ainda continua pastoreando essa comunidade? Eu sempre entendi que meu chamado não era pastor, nunca fui pastor. Apesar de pastorear um tempo, que foi uma experiência fantástica, eu acho que o chamado pastoral é o mais humano que existe, porque você lidar com as dificuldades das pessoas, as mazelas das pessoas. Tem gente que acha que ser pastor cara a cara, né? É subir num púlpito e pregar. Tem nada a ver com isso. Você ouve os problemas, as limitações das pessoas, e isso me tornou mais humano, né? Porque às vezes o pregar, o cantar, a plataforma te torna muito artificial no sentido de compaixão para o outro. Né? Eu sou ali reverenciado, mas o pastoreio tira você disso e faz você olhar no olho e ouvir: estou precisando disso, de um conselho, de uma direção. Então foram 8 anos difíceis, né? Porque você, por não ter o dom também, não vai ser fácil, mas 8 anos de boas experiências. A partir de 2020, eu comecei a levantar 2 casais de pastores lá na nossa comunidade, e eles assumiram a igreja no meu lugar hoje. Eles que lideram, dão um suporte só mais doutrinário. E hoje a minha vida, eu estou morando em São Paulo. Hoje, o que eu mais faço hoje é pregar nas igrejas, mas esse 2º semestre eu coloquei no meu coração que o foco maior vai ser a música. E eu estou já idealizando um projeto artístico realmente para ser levantado, com uma mensagem, mas é como se fosse um retorno, sabe? Ao lugar. Porque eu me lembro, cara, de uma experiência que eu tive no trio. O último trio que eu cantei, eu estava cantando com meu irmão no fundo do trio e a gente viu aquela multidão. E isso me emociona porque eu estava de mão dada com ele, com um amigo que estava cantando. E eu vi aquela multidão, o Espírito Santo falou comigo, ele disse: poxa, que lindo isso, né? Eu já comecei a chorar. E meu irmão achou que eu estava emocionado com a cena, daquelas não sei quantas mil pessoas. E quando eu ouvi isso, ele falou: poxa, que lindo, eles estão seguindo vocês, né? Mas você está levando eles para onde? Caramba. Essa frase... Ali eu já não aguentei, já entrei em pranto e comecei a chorar. Falei para ele que ia embora. Peguei um táxi no meio da avenida, em pleno carnaval, fui para casa. Eu tinha o último show a fazer à noite. E esse foi o pior show, porque eu cantei o tempo todo querendo ir embora. Mas ali eu entendi que chegou o meu ciclo, que eu não estava pronto. Mas eu fiz uma oração. Isso faz 10 anos. Né? Eu fiz uma oração e eu disse: Pai, eu estou indo embora daqui, mas, por favor, me dê esse povo. Me dê a oportunidade de um dia conduzir eles a um lugar.
E recentemente alguém me procurou e falou: cara, lembra aquela oração que você fez? Ninguém sabia de nada. Pois é, Deus não esqueceu do que você pediu a ele, não, viu? Eu falei: eita. E aí voltou aquele choro. E eu entendo que eu preciso, né? É um canto de liberdade para mim. A gente precisa parar de se ver dentro de quatro paredes e começar a ver quem está de fora. Quem precisa ouvir o que nos transformou, o que nos libertou. E se vista da forma que for necessário. Sim. Use o que for necessário para que alguém seja salvo, para que alguém seja alcançado. E qual a diferença assim, no coração, quando você está lá? Você tem as duas experiências, pregando e cantando. Tem diferença assim, no coração, essas duas sensações? Ah, tem. O pregar foi uma coisa nova, né? Surgiu, mas eu amo fazer. Né? Quando eu vejo os resultados disso nas pessoas, é uma coisa... Eu nunca vou parar de pregar. A mensagem do Evangelho, ela é tudo que eu tenho hoje. Uhum. Cantar sempre foi uma coisa mais artística. O Serginho, da Chica Fé, ele não tinha foco, ele não tinha visão, ele não tinha projeto de vida, ele não tinha mensagem. Cara, eu quero fazer sucesso, eu quero ter um reconhecimento aqui, quero ganhar um dinheirinho, vamos embora. Era isso. Isso não é vida. Já esse não, já não se preocupa com essas coisas. Eu quero que pessoas sejam alcançadas. Eu quero que essa arte seja um tipo de isca para que eles venham a ouvir a mensagem, entende? As duas coisas acabam andando juntas, cada uma na sua função, né? A arte atrai, chama atenção, e a mensagem... Céu, nessa transição, você perdeu contratos, você, por um tempo, nessa transição de carreira, imagino que você deve ter vivido a expressão bíblica do justo viverá pela fé. Sim. E recebi várias outras propostas, né, para voltar, né? Eu tinha acabado de ganhar um troféu nacional de cantor revelação, então era tipo assim, a bola da vez, né? Era a hora, até era o hoje, momento, 10 anos depois, poxa, cara, volta, porque a gente está presente em você, deixa quieto. E a mentalidade de músico, ela às vezes é muito limitada, porque a arte em si, ou a mentalidade artística, né, não vamos culpar a arte por isso, ela é um pouco possessiva. Geralmente quem é músico só se vê fazendo música, né? Eu me formei em direito, eu quero ser um bom advogado, mas poxa, cara, se eu fosse músico, parece que se você tiver uma outra profissão, você vai ser frustrado. Isso é uma mentira. Céu, você ama a música? Não, cara, isso é mentira, dizer que ama música. As pessoas amam o que a música proporciona. Sim. Né? Eu amo a vida que Cristo me deu. Eu uso a música. É diferente. Eu agradeço por ela, mas amar... Não é um fim em si mesmo. Exatamente. É o meio. Então, passei por processos justamente por essa limitação. E agora, casado com a esposa que está fazendo faculdade, vamos viver de quê? O boleto continua chegando, cara. Continua chegando. Passamos por pressões financeiras, muitas, mas também, cara, a gente não foca nas pressões, a gente foca nas intervenções divinas. A gente viveu muito milagre, cara. A gente viu Deus, pessoas do nada bater na sua porta, falar: oh, Deus mandou vir aqui te dar isso. A gente viu pessoas liberando de tudo quanto é lado, sabe? Experiência, velho. Comecei a pregar o evangelho e automaticamente cada lugar que você pregava você recebia uma oferta. Nunca cobrei, graças a Deus. Mas hoje eu não me vejo como cantor, não me vejo como nenhum conceito religioso. Eu hoje me vejo, principalmente morando em São Paulo, hoje me vejo como empreendedor. Porque eu aprendi na prática, até por essas circunstâncias, né, que a gente tem que olhar as circunstâncias dessa forma. O que eu vou aprender com elas? Como eu vou usar isso aqui para crescer? E não usar para se permitir cair. Ou culpar Deus, né? Como muita gente faz. Hoje eu me vejo como empreendedor. Então eu tenho várias outras formas de ganhar dinheiro, de adquirir recurso, para que eu seja o meu próprio empresário também, para que eu seja o próprio investidor do projeto. Porque uma das piores coisas que acontecem são as pessoas que te veem como um bom artista
e automaticamente vem um cifrãozinho em você. Uma fonte de dinheiro. Então querem se associar. Cara, eu quero estar com você aí, mas vamos lá, quanto é que a gente vai ganhar e tudo mais. Então, se o dinheiro for o propósito, ou na verdade, se o dinheiro for o foco, eu perdi o propósito. Perfeito. Entende? Então, graças a Deus, com essas pressões todas, eu acabei abandonando essa consciência artística e comecei a me ver de outra forma. Agora morando em São Paulo, Barueri, Alphaville, você fica com a cabeça, poxa, de outra forma. Tanto eu como a minha esposa, que é médica hoje, então a gente evoluiu e usou tudo isso para crescer. Ah, não foi fácil. Cara, eu não gosto de olhar as coisas dessa forma, ficar lamentando. Tudo foi necessário para chegar a um ponto, chegar onde a gente está chegando hoje. E essa nova fase é musical, então? É musical. Acho que dá para você, se possível... mostrar pra gente. Deixa eu lembrar do disco Graça Tambor e Cordas, foi o primeiro disco que eu gravei, né? Lembrar que eu tô enferrujado. Olha o que ele fez por mim, favor que eu nem mereci. Olha o amor que ele tem, pedidos fiz, me deu além. E quando eu vi, reconheci, só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei que quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê em ti. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Muito bom. Céu, existe arte gospel, evangélica, cristã, sacra, ou existe arte? Cara, existe arte. A arte não pode ser apropriação de ninguém. Você não é um artista gospel? Não. Existe artista Existe? gospel, sabe? Será? Eu acho que não. Mas eu acho que as pessoas cantam, né? Então tem um pouco disso. A questão toda é o seguinte, não é que eu sou contra o nicho gospel. Eu sou contra qualquer rótulo que queiram me colocar. Se você colocar, você é cantor de música baiana, não. Porque eu não vou cantar música baiana a minha vida toda, quero cantar qualquer coisa, sabe? Ah, você é um cantor de axé? Não sou. Você é um cantor de MPB? Não sou. Eu não quero rótulo. A arte, todos os rótulos que colocaram na arte limitaram ela, sabe? Porque quem fala que, né, sobre arte cristã, arte sacra, tem um grande desafio, que você já se livrou dele, de dizer por que aquilo é sacro, por que aquilo é cristão, qual é o elemento, qual é o distintivo daquilo, para a gente dizer que a música é evangélica. Quem inventou esse enquadramento, essa estética? Vamos ser mais específico, qual é a base bíblica para isso? Exato, né? exato. Onde está escrito? Qual é a diferença de um artista evangélico, cristão, para um padeiro? O que é um pão? É isso aí. O que é um pão cristão? É um pão com a cruz desenhada ou é um bom pão? É um bom pão, exatamente. Infelizmente, a arte dentro do ciclo religioso ela foi muito satanizada, né? E essa satanização nada mais é do que uma forma de manipulação. Aquilo que eu não concordo ou aquilo que eu desconheço, é melhor inimigo. Dizer que é do inimigo, né? É melhor dizer que não presta, não tem nada a ver com Deus. E eu não vou mentir para vocês, eu entrei nesse sistema religioso. Eu me tornei preconceituoso durante um tempo. Até alguém... Eu tinha minha cabecinha raspada, minha barba feita, minha gravatinha, nada contra. O meme que fizeram comigo. Mostrei ele. Ó, foi ele ali, ó. Depois mostra aí, por favor. Depois eu vou pegar você. Eu já fazer uma imposição de mãos. Brincadeira. Eu já fui disso até alguém, né, em um evento, olhar para mim e falou, cara,
uma pessoa que não me conheceu olhar para mim e falar, cara, tô olhando para você, tô vendo você sem identidade, você não é isso. Eu falei, como assim? Eu tô aqui na igreja, servindo, fazendo tudo bonitinho. Só que as coisas foram... até eu entender que muita coisa que eu tinha recebido no passado foi Deus me inspirando e não foi o inimigo, levou um processo, né? Desconstrução. Então, uma coisa que é muito utilizada é o tambor, né? O tambor africano, a cultura africana, ela é muito, como é que se diz? Condicionada a isso. E, cara, eu comecei a estudar sobre essas coisas e um belo dia, esse Serginho religioso estava deitado numa cama, um momento de oração, fui direcionado a abrir meu iPad na época para ver caiu numa matéria, ou não, televisão, caiu numa matéria da TV Salvador sobre uma tal igreja evangélica que após o seu culto, com as suas orações, né? Eu quero quebrar toda a obra de macumba na vida de fulano. Como se eu precisasse expor a religião do outro para que a minha oração fizesse efeito, né? Sim. Então, numa dessas orações, uma mãe de santo acabou morrendo, né? Depois de ouvir um programa de uma igreja evangélica. Um discurso de ódio. Discurso de ódio. Travestido de um discurso religioso. Exatamente. Que uma vez que você diz, eu quero quebrar toda obra de macumba, de espiritismo, você está sendo intolerante. Eu não preciso, cara, expor a religião de ninguém na minha mensagem. Eu não preciso condenar alguém para dizer que a minha mensagem é verdadeira. Uhum. Ok? Então, o Serginho religioso automaticamente começou a questionar dentro de si por que eu estava vendo a matéria falando do candomblé. Estou assumindo aqui a minha religiosidade. Mas, cara, eu comecei a chorar, e chorar muito. Eu lembro que naquele dia eu chorei umas 3 horas, mais ou menos. E eu não estava nem entendendo por que eu estava chorando. Mas eu acho que eu estava sendo lavado desse discurso, né? Agora, só um parênteses rapidinho. Você percebe que você vai dando pra gente aqui vários eventos de conversões e com conversões com aspectos distintos, né? Teve o hotel. Teve alguém te fazendo uma pergunta tão simples, você é evangélico e aquilo te... São vários eventos de conversão, exatamente. Não foi um só, não. Ao final desse choro, a frase veio, eu vou levantar você para oferecer a eles um pedido de perdão. Porque para que eles saibam que eu não sou isso aí. Uhum. A partir daí é que surgiu o dread, surgiu os tecidos africanos, que não é novo, é algo que eu sempre quis. Só que estava... encapsulado lá dentro. Isso, no conceito religioso. Então, automaticamente eu entendi um dos propósitos que eu fui chamado, sabe? E automaticamente, cara, eu comecei a acessar isso, amar essas pessoas. Eu me lembro de um episódio que rolou num terreiro ali em Lauro de Freitas. Houve uma obra do governo do estado e que houve acabou tendo um dano na natureza, né? Um rio foi secar e eles ficaram sem poder ter água para o projeto social deles. Sim. Quando eu comecei a entender isso, quando eu soube dessa notícia, que eu já conhecia esse pai de santo, já tinha palestrado lá no terreiro dele, eu automaticamente pedi à nossa comunidade que a gente levantasse uma oferta ali para reverter tudo em água para eles. Foi a maior oferta que a gente teve na nossa comunidade. Levamos para eles. E o pedido de perdão começou a ser feito ali, né? Mas a minha arte hoje ela carrega isso. Sendo bem direto com quem é religioso, nós usamos elementos de ritmos oriundos das religiões de matriz africana. Ritmos como o Ijexá, né? Na nossa música chamada Identificação. Então, eu coloquei meninos realmente de terreiro para que a gente tirasse um som original, respeitando a cultura do outro, com a mensagem do evangelho. E, cara, como eu ouvi relatórios de muitas pessoas dizendo, cara, obrigado. Obrigado porque você fez isso, obrigado por representar e por mostrar um Deus diferente do que as pessoas têm me apresentado. Uma coisa me chama a atenção na sua fala, quanto à aproximação que você entendeu. Sim.
Você não diz, eu preciso converter eles. Não é preciso isso. amá-los. Preciso amá-los. Amá-los. Esse mindset. Um desses pais de santo, que eu acabei me tornando amigo dele, eu percebi ele me testando por várias vezes, né? Testando a minha honestidade, a minha pureza. Graças a Deus ele me aprovou, né? Mas no sentido de eu vi as feridas de outros que vieram antes de mim por causar neles. Cara, eu tenho minha crença, eu tenho minha fé, eu não abandono ela. Eu creio em Jesus, é o meu Senhor. Mas eu não preciso ser intolerante com ninguém, eu não preciso machucar ninguém, eu não preciso ferir ninguém. Pelo contrário, eu preciso oferecer esse Cristo reconciliador. Tem uma música que eu não terminei ainda, que é uma música que eu acho que eu fiz para mim, não vou gravar. Nem lembro tocar aqui. Mas a frase é: aonde você estaria aqui se não estivesse no céu agora? Né? Será que você estaria num templo sagrado ou numa mesa com publicano e pecador? Como é que você olharia para mim? Pelos meus muitos pecados ou pelo seu sangue que é santo? Né? Então essa frase começou a... Cara, onde é que Jesus estaria agora? E eu acho que a religiosidade hoje carrega até uma herança do gnosticismo, essa dicotomia extrema entre sagrado e profano, né? Sagrado, santo e comum. Exatamente. Quando na realidade parece que a fé de Jesus ela é integral. Pois é. Em Cristo tudo é santo. Pois é. Tudo é santificado em Cristo. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma mensagem que eu gosto de falar, que eu comparo, né, alguns capítulos do Evangelho de João, principalmente. No início do Evangelho de João, Jesus encontra Natanael. Né? Filipe vai chamar ele. E Natanael é um judeu perfeito, né? Israelita perfeito. Padrão. Terno e gravata. Padrão, terno e gravata, e que conhece um Deus por meio de rituais religiosos. Né? Então Jesus falou, esse é um israelita perfeito. Só que eu não sei se isso é um elogio ou é uma crítica. Uma crítica. Né? E cara, após, né, uma palavra de conhecimento ali, uma profecia, não, eu vi quando você estava embaixo da figueira, porque só assim, né, porque eles queriam um profeta, ele se abre, ele fala uma frase específica, ele diz: uau, eu vejo que você é o rei de Israel. Ou seja, é uma declaração possessiva. Você é o rei do meu povo. Exclusivo. Capítulo 1 é isso, eu acho, capítulo 2, sei lá. Capítulo 4, Jesus encontra uma mulher samaritana. Relacionamento. Não tinha nada de religião nela. Também uma profecia, você já teve 5 maridos. Essa mulher vai e prega, samaritanos começam a querer saber quem é Jesus, e um grupo de samaritanos vem e tem com ele, capítulo 4, no final. E eles falam, você tem como ficar mais uns dias com a gente? E Jesus fica com eles. Relacionamento. E ao final desses dias de relacionamento, a frase deles é: nós cremos nele, não mais pelo que você tem falado, mas por aquilo que temos ouvido e visto. E testificamos que este é o Salvador do mundo. Não é o rei de Israel. Então, quando você conhece um Deus por meio de rituais religiosos, você se torna um servo possessivo, cara. Ele é só seu. Porque quem não faz o que eu faço não é digno do Deus que eu tenho. Mas quando você conhece ele de forma imerecida, você está cantando num carnaval, às vezes levando pessoas a beber, você bota um disco num quarto de hotel e uma presença invade sem você merecer nada, sem você não ter se arrependido de nada, sem ter feito de nada bom. Sem ter chamado ele. Sem nem convidado ele. E aquela presença derruba você, você fala, cara, se ele me alcançou, ele também pode alcançar todo mundo. E tantas vezes, né, que eu caí, que eu errei, e essa presença veio do mesmo jeito. Então, eu não posso oferecer outro Deus, cara. Eu não posso oferecer um Deus legalista, eu não posso oferecer um Deus religioso. Eu não posso oferecer um Deus possessivo, sabe? Ele é o Salvador do mundo. O perdão de Jesus é para todas as pessoas, não é só para mim. Não é só para um grupo de perfeitinhos, entende? Então, a forma como você conhece ele vai determinar a forma como você vai oferecer ele. E ele não é só para Israel. Para judeus e gentios, cara. Não é só para evangélicos. É para o mundo. É para a humanidade.
Céu. 2 Coríntios 5,18. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, toda a humanidade, não levando em consideração os seus pecados. Entende? Então, o perdão dele já foi para a humanidade toda, é para a humanidade toda. Agora tem um propósito aí. A nós, ele confiou essa palavra, que é a palavra da reconciliação, e nos deu o ministério da reconciliação. Não é anjo que vai fazer isso. Amém. Não é ele que vai descer para falar. É a igreja que tem o mandato de oferecer reconciliação, não exclusão, Amém. Não imposição, né? Não divulgação do inferno. Reconciliação. Então, a reconciliação já foi feita. Nós anunciamos e as pessoas recebem, creem nela e elas acessam. Ministros da reconciliação. Da reconciliação. Certo. Céu, aproveitando esse tema tão caro para a gente, eu te pergunto, quem é Cristo? Cristo, para mim, eu tenho falado hoje, é o ser humano perfeito. Céu, quem é Cristo? A minha nova identidade. Quem é Cristo? Cristo é tudo que eu estou me tornando e tudo que eu quero oferecer. Alguém disse que Cristo é plenamente humano, a não ser pelo pecado, quando parece que na realidade ele é plenamente humano justamente pela falta de pecado. Ele é o verdadeiro exatamente. Homem. Ele é o Adão antes da queda, né? O perfeito ser humano. Cara, obrigado. Muito bom, cara. Muito bom. Agora termina cantando. Eu vou tentar lembrar uma música. Eu nem gravei, eu acho que vai ser de primeira mão para vocês. Não sei se eu vou gravar por agora. Privilégio. Mas o nome dessa música se chama Carta Viva. Eu peguei algumas, a gente está falando de reconciliação, é uma canção que eu peguei trechos da Bíblia e eu apresento Jesus como um noivo apaixonado pela humanidade. E nós somos esse convite, nós somos a carta apaixonada desse noivo. Vou tentar lembrar aqui, tá? Escreveu em mim sem tinta, mas com toque de tuas mãos. Fez de mim sua carta viva, sua mensagem reconciliação. Verá você sorrir. Quem em mim tocar sentirá você. Quem me lerá o seu perdão. Quem me ouvir cantar não vai resistir. Porque eu sou o poema de um noivo apaixonado. Eu sou sua declaração de amor a todo mundo. Eu sou a mensagem que carrega o seu perfume. Eu sou um convite para um relacionamento.
seu pedido de casamento. Glória a Deus, cara. Que coisa linda, cara. Cara, muito obrigado. Pô, eu que agradeço. Que alegria, foi muito bom. Muito bom. Que massa. Gente, é isso. Muito obrigado pela presença de Valeu, todos. galera. A gente está com uma equipe grande aqui. E E o cara, Espírito Santo, cara. Eu Amém. senti o Espírito Santo aqui. Cara, que essa mensagem fique no coração. Acho que esse podcast possa... Minha oração e meu desejo é que a gente possa ser despertado. Muito mais a reconciliar pessoas. Amém. Eu estive lá um dia e eu precisei que alguém me falasse disso. Tudo que eu estou construindo hoje, tudo que pessoas estão recebendo, começou com alguém que foi enviado ou uma canção foi cantada e que me alcançou. reconciliação. Reconciliação. Amém. Valeu, céu. Eita, desculpe, foi mal. Foi.